E o objetivo do discipulado é ensinar ao irmão, é ensinar ao novo convertido o porquê ele aceitou Jesus, o porquê a necessidade da salvação. É porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Esta é a necessidade, porque Jesus veio para que todos fossem salvos. É o desejo de Jesus que todos sejam salvos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos entender que o apóstolo Pedro, por seu temperamento explosivo, pelo seu temperamento, ele foi um dos discípulos que foi mais ensinado por Jesus, foi mais chamado a atenção. Não é verdade? Pedro, quando ele, no final da caminhada, quando Jesus foi ser preso, ele arranca da espada e corta a orelha do soldado. Não é verdade? Então Jesus lhe ensinou. Pedro também foi um dos discípulos, o único dos discípulos que andou sobre as águas. Ele não esperava, ele já tomava a decisão, embora precipitadamente muitas vezes, mas ele tomava as decisões. Ele não se acovardava em momento nenhum. Mas o seu caráter foi moldado por Jesus Cristo, porque ele andou com Jesus, ele aprendeu com Jesus. E a igreja do Senhor deve aprender com Jesus. E nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus, mas temos a obrigação de ensiná-la. Também, este mesmo ministério, este mesmo método foi usado pelos apóstolos. O apóstolo Paulo, ao escrever aos primeiros a Timóteo, ele orientou Timóteo a ensinar a palavra de Deus. Ele ensinou a Timóteo a orientar os teus congregados, fazer discípulos. Então, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, escreve a Tito, e cada um deles foi mencionado com Paulo discipulando, fazendo discípulos e ensinando os discípulos a fazer discípulos. E muitas vezes nós esquecemos da nossa obrigação como servos do Senhor e não discipulamos, nós não ensinamos. Muitas pessoas, quando o pastor mencionou, não ofertam, não dizimam, porque não são ensinados. Quantas pessoas aceitam Jesus e continuam praticando as mesmas coisas que eles praticavam antes de aceitar Jesus? O caráter não foi moldado, porque ele não foi ensinado. E é o peso que virá contra nós. É algo que Jesus Cristo irá cobrar de nós, porque nós fomos negligentes com a palavra do Senhor. Nós não cumprimos um mandamento do Senhor, que é a qual nós lemos, que ide por todo mundo, fazer discípulos, pregando. Jesus Cristo nos ensinou tudo o que nós sabemos, nós aprendemos com a palavra de Deus. Mas o escritor aos Hebreus, que se encontra no capítulo 5, versículo 11 ao 14, o escritor aos Hebreus estava decepcionado com os crentes hebreus. Ele estava decepcionado. Por quê? Porque estava sendo necessário que voltasse novamente a dar leite para eles, como crianças. Eles não tinham aprendido a verdadeira palavra. Embora ela é ensinada, os crentes, eles não tinham aprendido a palavra de Deus. Estava necessário, pelo tempo de crente que eles já tinham, pelo tempo que eles já estavam caminhando nos caminhos do Senhor, estava sendo necessário que eles aprendessem novamente. Eu quero ler com os irmãos, não precisam abrir a Bíblia, Hebreus capítulo 5, para que venhamos entender melhor esta palavra. Os cristãos hebreus não tinham progredido, né? Eles não tinham progredido. A esse respeito, muitas coisas quis dizer e difíceis de explicar, por vós terdes tornados tardios em ouvir.
Primeiro, eles foram tardios em ouvir. Eles não deram ouvido ao ensinamento. A palavra foi ensinada, mas eles não deram ouvido ao ensinamento. É isso que a palavra está nos dizendo, que eles não deram ouvido ao ensinamento a qual lhes foram ensinados. Eles não foram bons discípulos. Eles não foram bons discipulados, né? Embora um bom professor, mas não foram bons alunos. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, há tanto tempo decorri, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Porquanto eles foram ensinados, mas ainda se tornaram necessitados, porque eles não tiveram cuidado. Quando fala aqui em oráculo santo, é a palavra de Deus. Eles não tiveram cuidado em aprender, em observar a palavra de Deus. Então, o escritor se torna chamando a atenção dos crentes hebreus por causa da sua falta de cuidado, por eles não ter dado ouvido à palavra de Deus. E é necessário que venhamos andar na presença de Deus, que venhamos nos alimentar da palavra de Deus. Muitos não vêm à escola dominical, por exemplo. Alguns dos irmãos, infelizmente, não comparecem à escola dominical. A escola dominical também é um discipulado. Ali nós aprendemos a palavra de Deus, nós aprendemos como adorar a Deus, nós aprendemos como observar a palavra de Deus, como nos dirigir a uma pessoa incrédula. Nós aprendemos como Jesus se entregou, morreu na cruz do Calvário, quanto ele sofreu, não apenas por filme, mas nós sentimos, nós aprendemos como nos separar. E os discípulos devem ser separados.